Queremos te convidar para conhecer o canal Uma Palavra Simples do Servo Jessé e adorar a Deus. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: a velhice, grande privilégio. E quero subordinar esse tema do texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 15, versículos 13, 14 e 15. Dizem assim: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Hoje é 3 de fevereiro de 2026. Grande Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui está em oração, quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo. Apresento essas pessoas que já estão aí na terceira idade, na velhice, seus filhos, netos, suas vidas de saúde. Essa é a nossa missão, eu te apresento. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando sobre a velhice, grande privilégio. E é verdade, viu? Chegar a essa idade, a esse patamar no ciclo da vida, realmente é um grande privilégio. Eu não vou nem comentar o texto base aqui, onde eu li, no livro de Gênesis, onde estamos aqui vendo o personagem ainda chamado Abrão. Não era ainda Abraão, ele ainda não havia tido o seu nome mudado para Abraão. Mas aqui Deus está animando ele, prometendo-lhe um filho. Mas Deus diz o que a sua descendência iria passar, o que a gente sabe, que o povo de Israel passou no Egito, né? Aqueles 400 anos também. E Deus deu livramento, cumpriu com sua promessa, né? Quando ele disse que o povo ia sair com grande riqueza, grande fazenda, mas promete também que Abrão, ele seria, além de homem próspero, ele ia para onde seus pais foram. Aqui o Senhor Deus estava falando exatamente da sua morte, da morte de Abrão, que posteriormente seria chamado de Abraão, e disse que seria em boa velhice. Ele ia morrer, ia ser sepultado, ia para o que chamamos hoje de cemitério, numa boa velhice. Então é um privilégio chegar a esse nível, como esse homem recebeu a promessa de Deus de viver uma vida próspera, uma vida, vamos dizer assim, de adolescente, depois da criançada, né, da vida de criança. Desculpa, pessoal. Perdão. Depois aí vem a vida adulta, aí terceira idade, velhice, tudo isso em uma boa condição de vida. É o que eu entendo aqui, que Deus promete ali a Abrão. Salmos capítulo 92, versículo 14 e 15, fala que na velhice, ou seja, aqueles que estão vivendo a terceira idade, talvez o senhor esteja me ouvindo agora nessa condição, aí a palavra de Deus, através do salmista, promete o seguinte: que na velhice, essas pessoas nessa terceira idade que a gente chama, ainda vão dar frutos. Esses frutos permanecerão e serão essas pessoas fortes, viçosas, verdes, né? Para proclamar que o Senhor é justo. Existe hoje nas igrejas, nas denominações, nem todas, mas algumas,
aquele espaço exatamente para essa classe de idade, o que chamamos de terceira idade. Por exemplo, na instituição a qual eu fui criado, é chamado de PROAT, né? É o grupo de senhores nesse sentido aí. Quando a gente olha para a velhice no contexto bíblico, observamos que isso não é o fim. Existe um propósito de Deus ainda nessa fase da vida para o ser humano. Existe ainda um propósito no chamado dessa pessoa. Portanto, Deus não é como eu e como muita gente que não valoriza, né? Muitas vezes o velho, a velha, né? Essas pessoas têm experiência, têm sabedoria, têm um testemunho muitas vezes digno, né? De ser imitado. Lembro-me do meu pai, saudoso Gerson Gomes, o pastor, e lembro da minha saudosa mamãe que está conosco ainda, e ela sabe que ela é um exemplo para nós, né? Então, assim, mesmo nessa idade, mesmo quando até no sentido material humano, né? Um serviço laboral, essa pessoa já não está mais ali prestando as suas atividades, né? Nos serviços laborais, que é o trabalho, o emprego, já esteja aposentado, essa pessoa ainda vai continuar frutificando espiritualmente, porque Deus aproveita exatamente as fases de todos nós. E essa fase vai estar servindo a Deus, dando conselhos, né? Glorificando a Deus, inclusive, com as suas próprias vidas. Como eu já mencionei aqui, um exemplo particular meu, da família, meu saudoso pai e minha mamãe hoje também, que está conosco, que tenho que mostrar, que ensinar nas suas velhices. Meu pai que já foi e minha mãe ainda está conosco, espero que esteja por muito tempo. A gente vê que todos esses têm, e outros idosos que eu conheço, têm muito que ensinar. Provérbios capítulo 20, versículo 29, fala que os ornamentos, aliás, o ornamento dos jovens, diz o texto aqui, é a sua força. Então, a força do jovem, a robustez, a sua disposição em agir, em fazer, em batalhar, diz que é o ornamento deles, a força deles. Mas a beleza dos idosos, dos velhos, são as suas cães, ou seja, os cabelos brancos. E tem tantos nessa fase que querem fazer com que os seus cabelos de toda força sejam, né? Desculpa, essa palavra não existe, sejam pretos ou de outra cor qualquer. Não estou querendo falar sobre esse assunto aqui. Por fim, Salmos capítulo 71, versículo 18, diz assim, ó: quanto a mim, esse é o salmista falando, quando envelhecer e tiver cabelos brancos, lembra que eu falei aqui? O salmista sabe que na sua velhice ia ter cabelos brancos. Aí ele diz, não me desampares, ó Deus, até que eu anuncie a tua força a esta geração. Então, gente, esta é a palavra do dia de hoje, que Deus aplique em nossos corações, que Deus nos ajude. Obrigado, desculpa pelo tempo longo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.